Olá, pessoal. Me chamo Antônio e vou fazer uma apresentação sobre a leishmaniose tegumentar americana, ou LTA. Definições gerais. Popularmente, ela é conhecida também como úlcera de Bauru e é uma doença infecciosa não contagiosa causada por protozoário que acomete as peles e mucosas. Os protozoários são do gênero Leishmania e os principais agentes etiológicos da doença são Leishmania amazonensis, Leishmania brasiliensis e Leishmania guianesis. A transmissão acontece a partir da picada de fêmeas de flebotomíneos infectados. Não tem uma transmissão de pessoa por pessoa, e é importante lembrar que os animais infectados eles são reservatórios, inclusive os animais domésticos, quando eles apresentam a doença, eles são reservatórios do agente etiológico. A manifestação clínica depende do tipo de leishmaniose. Então, você vai ter a leishmaniose cutânea, em que vai apresentar lesões indolores com formato arredondado, de base eritematose e consistência firme. O fundo vai ser avermelhado e com granulações. E tem a leishmaniose mucosa ou mucocutânea, em que vai ter lesões destrutivas da mucosa, principalmente nas vias aéreas superiores. É importante lembrar que pode ter complicações, como, por exemplo, uma rinite purulenta devido à inflamação secundária da úlcera na mucosa nasal, ou até mesmo miíases podem ser nas úlceras. Então, aqui eu trouxe a representação de duas úlceras, né, de borda elevada, com fundo vermelho, fundo granulado, e destruição das mucosas das vias aéreas superiores. O diagnóstico ele é um diagnóstico clínico e laboratorial. Clínico com a análise dos sintomas. E laboratorial por meio de um exame parasitológico, que vai ter a pesquisa de amastigotas, um exame imunológico, a partir da intradermorreação de Montenegro, IDRM, uma sorologia por imunofluorescência, IFI, ou ensaio imunoenzimático, ELISA. Também pode ser feito um exame molecular a partir do PCR, mas é importante lembrar que de todos esses exames, o exame parasitológico é o mais importante, tanto que é recomendada a confirmação do diagnóstico por meio desse método. O tratamento. O tratamento acontece a partir da utilização de drogas. Primeiramente, se escolhe o antimonial pentavalente, com exceção para pacientes com HIV e gestantes. Caso não tenha resultado com essa primeira escolha, vai para a segunda escolha, que é a utilização de anfotericina B e o isotionato de pentamidina. É importante lembrar que, durante o tratamento, é recomendado o repouso físico e a abstinência de bebidas alcoólicas para não ter problemas hepáticos. E pacientes com idade acima de 50 anos e que apresentam alguma comorbidade devem ter uma avaliação clínica rigorosa antes e durante o tratamento. E os exames devem ser monitorados semanalmente. O pós-tratamento e a cura. Após o tratamento, o paciente vai ser submetido a um acompanhamento clínico e laboratorial para avaliar a resposta que ele teve durante esse tratamento e detectar uma possível reincidência, certo? E como que você sabe que o paciente foi curado? Qual que é o critério de cura? Ele vai ser um critério clínico em que o paciente vai ser acompanhado durante 12 meses para avaliar, né, como ele reagiu a esse tratamento. Se durante esses 12 meses não tiver reincidência, então, tudo ok. O paciente é considerado curado. Uma observação: para encerrar o caso no sistema de saúde, não precisa aguardar o término desse acompanhamento. Vigilância epidemiológica. O objetivo dela é identificar e monitorar as unidades territoriais de relevância epidemiológica. Então, ela vai investigar e caracterizar surtos, ela vai monitorar as formas graves da doença, monitorar eventos adversos do medicamento, e é a partir da vigilância que você confirma os casos suspeitos. Se chegar um paciente com uma úlcera de borda alta, fundo granulado, ele vai ser um paciente suspeito para a LTA. E como que você confirma? Você vai fazer uma análise epidemiológica do paciente, verificar se ele mora ou se ele veio de uma região que tinha risco de transmissão da doença. Notificação e investigação. A LTA é uma doença de notificação compulsória. Com isso, todo caso deve ser notificado e investigado pelo serviço de saúde. Após a notificação, vai iniciar uma investigação para confirmar o caso e classificá-lo epidemiologicamente. Como assim? Se ele vai ser um caso autóctone que surgiu naquela região ou um caso importado que veio de outra região. A investigação. A investigação acontece a partir da ficha de leishmaniose tegumentar americana, que contém todos os elementos essenciais que devem ser coletados na investigação de rotina.
e após a investigação, deve ser notificado ao SINAM. Eu trouxe aqui uma ficha de investigação da leishmaniose tegumentar, né, que contém essas informações que devem ser repassadas ao SINAM. Encerramento do caso. O caso ele vai ser encerrado de forma oportuna, ou seja, conforme a evolução clínica do paciente, porém não pode deixar ultrapassar o período máximo de 180 dias após a notificação. Para a prevenção, você adota medidas individuais e coletivas. Com isso, é necessário a utilização de repelentes e mosqueteiros de malha fina, fazer o manejo ambiental com a limpeza dos quintais, fazer uma limpeza periódica de abrigos de animais domésticos, ter uma manutenção de animais domésticos distantes do intradomicílio durante a noite, porque, igual eu falei anteriormente, eles são reservatórios. O controle. O controle depende das características epidemiológicas de cada região. Ou seja, cada região vai ter um controle distinto. Você pode fazer um controle químico, que é a parte da utilização de inseticidas, e esse controle ele é recomendado para áreas que teve mais de um caso de LTA durante 6 meses, e em áreas que têm humanos contaminados com idade inferior a 10 anos. Pode fazer também um controle de hospedeiros e reservatórios, só que uma observação importante é que o controle do animal não é recomendado. E a eutanásia, ao contrário do que todos pensam, ela só é recomendada quando você tem um agravamento das lesões, de modo a levar o animal ao sofrimento. E o tratamento dos animais com a doença ele não é recomendado porque ele pode conduzir ao risco de selecionar parasitos resistentes às drogas utilizadas nos humanos. Uma coisa que é muito importante fazer também, e em todas as regiões, é uma educação em saúde, né? Por meio da divulgação da leishmaniose tegumentar americana e a orientação para o reconhecimento dos sinais clínicos. Muito obrigado pela atenção.